Amém. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Chegamos ao momento da ministração da palavra do Senhor. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 28 até o versículo 35. Esse é o texto dos dois discípulos de Jesus no caminho de Emaús. No entanto, eu vou apenas ler, juntamente com os irmãos, a partir do versículo 28, nós vamos extrair dessa porção aqui 3 verdades para a nossa vida. Lucas 24, 28 em diante, então diz assim a palavra do nosso Deus. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, pois eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, meus irmãos. Vejam, existem coisas na vida que, quando acontecem, muda tudo. Quem sabe um diagnóstico que você teve em sua família. E aquela pessoa que teve aquele diagnóstico de alguma enfermidade, de alguma doença severa, séria, ela mudou o seu jeito de olhar agora a vida. Quem sabe você foi traído por alguém, e depois dessa traição, você passa a olhar com desconfiança para as outras pessoas. Quem sabe uma perda de um ente querido, de alguém muito amado por você, acabou se indo. E você então muda completamente de ver a vida. Meus irmãos, também existem acontecimentos que deveriam mudar tudo. Ainda assim, para muitas pessoas, não muda nada. Não muda nada. Esse evento aqui, a ressurreição de Jesus Cristo, é o maior evento da história. É o maior evento da história, irmãos. É a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Neste momento, Deus Pai estava declarando: o meu filho vive e reina para sempre. Mas aqui está o ponto. Que tipo de impacto a ressurreição tem provocado na sua vida? Porque é possível conhecer a história, celebrar a data, afirmar a doutrina e ainda assim caminhar como se não tivesse acontecido nada. Foi exatamente isso que aconteceu com esses 2 discípulos aqui no caminho de Emaús, irmãos. Eles estavam andando, eles estavam conversando, eles estavam completamente dominados pela dúvida. E quem está dominado pela dúvida, está dominado pela incredulidade. Ou seja, neste momento, para esses 2 discípulos, a ressurreição não fazia sentido. Ela faz sentido hoje para a vida da igreja? O Cristo havia ressuscitado, mas eles estavam indiferentes. Mas percebam, e nós vamos ver isso, eles estavam indiferentes, eles estavam em dúvidas, até o momento em que o Cristo ressurreto apareceu a eles. Até o momento em que o Cristo vivo se encontrou com eles.
E é exatamente disso que nós vamos tratar essa noite. Quando a dúvida encontra o Cristo vivo. Nós vamos ver então, como eu disse anteriormente, 3 ações ou 3 verdades que acontecem quando a nossa dúvida, que por conseguinte é a nossa incredulidade, se encontra com o Cristo vivo. E a primeira verdade é que os nossos olhos são abertos. Vamos ver novamente do versículo 28 até o versículo 31. É dito assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Foi neste momento, então, que os seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Meus irmãos, versículos antes, nós sabemos que Jesus se revelou a eles por meio das Escrituras. Veja comigo o versículo 26 e 27. É dito assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E agora nós vemos aqui no versículo 31, no 32, é dito que ele toma o pão, ele abençoa o pão, ele reparte o pão e ele entrega o pão. O que isso nos remete? A ceia do Senhor, a ceia do nosso Senhor. Lá na ceia, e Lucas registra isso no capítulo 22, acontecem algumas coisas. Ali é indicado o traidor. Ali Judas é indicado como traidor. Ali também é cumprida então a Páscoa judaica. E se estabelece então a nova aliança no sangue de Cristo Jesus em favor daqueles pelos quais ele morreu. É o que ele diz ali no capítulo 22. Em favor de vós discípulos de Cristo Jesus. Já significando que a morte de Cristo não é para todos, mas é para os discípulos dele. Ele morreu por sua igreja. E toda a refeição, portanto, ali na ceia, apontava para a morte iminente que aconteceria na cruz do Calvário. Tudo segundo consta nas Escrituras. Meus irmãos, quando Cristo Jesus abre os nossos olhos por meio das Escrituras, tudo muda. Mas é por meio das Escrituras. Aquilo que é confusão se torna clareza. O que antes era frustração, agora tem propósito. E o que antes era vida para si mesmo, se torna agora vida para Cristo Jesus. Vejam vocês essa verdade. Quando Jesus nos abre os olhos por meio das Escrituras. Se não for por meio das Escrituras, os nossos olhos ainda ficam cerrados, fechados, indiferentes, até o momento em que nós nos encontramos com Cristo por meio das Escrituras. Porque se vocês depois fizerem uma leitura acurada, eles não reconheceram Jesus senão por meio das Escrituras, embora Cristo estava fisicamente ali com eles. Agora veja o versículo 15 e 16, depois o 21. Então estavam conversando, eles discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aí o versículo 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vejam, estavam como que impedidos, mas nós vimos no versículo 31 que então os olhos deles se abriram depois que Jesus ceiou com eles. Depois que Jesus, no versículo 26 e 27, falou a respeito das Escrituras, que todas as Escrituras constavam acerca de Cristo Jesus, então ele repartiu o pão, os deu, e os seus olhos se abriram e eles reconheceram, o que anteriormente não havia acontecido, porque a Bíblia diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Por quê? Por quê? Aí nós temos a resposta no versículo 21. Veja o versículo 21. Ora, então, Jesus questiona eles por que eles estavam assim, eles respondem para Jesus, e no versículo 21 eles dão a razão. É dito assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel,
Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Vocês perceberam onde estava o coração deles? Eles achavam que Cristo Jesus era quem fosse redimir Israel. E quantas vezes Cristo havia dito já para os seus discípulos que era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, que ele fosse crucificado, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Parece que isso entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Eles queriam um libertador. Eles queriam um guerreiro em cima de um cavalo branco para os libertar da tirania de Roma. É isso que eles queriam alguém que fosse redimi-los de Roma. Eles queriam um rei físico para Israel. Meus irmãos, o coração deles estava fechado para as verdades da ressurreição. No capítulo 6 de Mateus, versículo 22, não precisem abrir, podem anotar, depois vocês veem em casa. Capítulo 6 de Mateus 22, é dito que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas serão. Veja, Jesus não está falando ali de um olhar físico. Ele está usando uma metáfora dos olhos para falar da nossa percepção espiritual e moral. Os olhos representam ali os nossos desejos, os nossos anseios, aquilo que te prende a atenção, é o que governa a nossa vontade e define o nosso caráter. Se os nossos olhos forem bons, significa que nós estamos com uma vida orientada pelas verdades de Deus, com discernimento. Os olhos maus, portanto, é a percepção corrompida por interesses egoístas, valores mundanos, desejos desordenados. Portanto, os olhos revelam o estado do coração. Se ele está alinhado com os interesses de Cristo, ou se ele está alinhado com os interesses mundanos. Se for por interesses mundanos, haverá confusão, haverá engano, haverá em trevas. Nós não vamos reconhecer Cristo Jesus. Assim eles estavam. Eles estavam como que impedidos de reconhecer. Por quê? Porque o coração deles, o olhar deles, o caráter deles não estava nos interesses de Cristo Jesus. Até que Cristo fez com que então demovesse do coração deles aquele interesse mundano de redimir Israel e lembrou-os da ceia, portanto, e daquilo que ocorreu e o que Jesus disse naquele momento. Quem era de fato Jesus? Ele não era ele não viria como um imperador, ele não viria como um rei. O reino dele é espiritual. É espiritual, não é terreno, irmãos. Isso eles não estavam entendendo. E é exatamente isso que nós vemos então nos discípulos de Emaús. Os olhos deles estavam fechados para Cristo, mas abertos para suas próprias frustrações, os seus próprios desejos. E eu queria aplicar esse primeiro ponto aqui para a vida da igreja, que nós estamos vendo quando a dúvida encontra o Cristo vivo. Em primeiro lugar, os nossos olhos são abertos. Vivemos, irmãos, dias marcados por incertezas. Nós estamos vendo constantemente nos noticiários guerras pelo mundo afora. São crises que afetam diretamente a minha e a sua vida. Crise econômica, nós sentimos no bolso essa guerra, não é? As coisas estão cada vez aumentando, cada vez mais. Nós também, já há algum tempo, estamos vivendo, por exemplo, a polarização política, não é? Já há algum período nós estamos vivendo isso. E neste ano nós temos a tensão de uma nova eleição presidencial. E nós temos visto que isso tem sido motivo, irmãos, de grande discordância, ao ponto de familiares não se conversarem mais, a ponto de você não conversar mais com o seu amigo, a ponto de você não conversar mais com o seu colega, de ter brigas mesmo. Você talvez não visita nem mais seu pai porque ele tem uma opinião diferente da sua com a questão política. Então nós vivemos dias de pressão, dias de incertezas, dias de tensão.
E é exatamente, irmãos, nesse cenário que o Evangelho nos confronta. É exatamente nesse cenário de tensão. Tudo muda quando nós nos encontramos com o Cristo vivo. A ressurreição é a resposta de Deus para a ansiedade do coração humano. Hoje, talvez, nós não entendamos as circunstâncias. Talvez hoje você não entenda a situação que está acontecendo com a sua vida. Talvez hoje você se questione. Talvez hoje você duvide de algo que você passou, que você está passando, ou algo que você está enfrentando. Parece, e só parece que o mundo está fora de controle, porque Deus ainda tem as chaves em suas mãos. Ele é soberano, Ele domina, nós vimos isso, Ele governa todas as coisas, meus irmãos. Mas Ele governa por quê? Porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, e a esperança da ressurreição nos faz estar seguros nele. Seguros nele, não na política, não no presidente, não no rei, não nos recursos, não, mas em Cristo, o Cristo que está vivo. E se Ele está vivo, irmãos, Ele reina, e Ele reina sobre a sua e a minha história. Ele reina sobre a história do universo, e Ele faz tudo conforme Lhe apraz. Nós apenas temos que nos debruçar e olhar pelos interesses de Cristo a nossa vida, e não pelos nossos desejos carnais, muitas vezes mundanos. Nenhuma crise, irmãos, escapa do domínio de Cristo Jesus. Quando a dúvida, portanto, do nosso coração olha para o interesse do mundo ao invés do interesse de Cristo Jesus, essa dúvida só cresce, a incredulidade só cresce. Mas quando a dúvida do nosso coração encontra o Cristo vivo, ela se transforma em esperança. Isso que aconteceu com os 2 discípulos de Emaús. Eles estavam tristes, cabisbaixos, eles estavam descontentes, eles estavam furiosos, eles estavam irritados, até que Cristo: por que vocês estão tão abatidos? Por que vocês estão assim? Olha, tu não sabe o que aconteceu, tu é o único que esteve em Jerusalém, não sabe os acontecidos passados? Nós achamos que Jesus que estava falando com eles, nós achamos que era Ele quem viria redimir Israel. E Jesus transformou tudo, meus irmãos, transformou tudo. Então nós estamos vendo, em primeiro lugar, quando nós nos encontramos com Cristo vivo, irmãos, nós temos os olhos abertos. E aí nós reconhecemos Ele na nossa família, nós reconhecemos Ele no nosso trabalho, nós reconhecemos Ele na sociedade, nós reconhecemos que Cristo está soberanamente governando todos os eventos, todos os acontecimentos, e nada está fora do seu controle, nada, porque Ele está vivo e Ele reina. Então, em primeiro lugar é isso, os olhos são abertos. Mas em segundo lugar, quando nós nos encontramos com o Cristo vivo, o coração arde, o coração pega fogo. Veja você o versículo 32, é dito assim: e disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha que coisa linda esse versículo aqui para você guardar no seu coração. Meu irmão e minha irmã, não é qualquer encontro que aquece a minha e a tua alma, não é qualquer encontro. Somente a comunhão com Cristo e Jesus vivo é que faz arder de fato, que faz pegar fogo o meu e o teu coração. E isso não é um momento ocasional, isso é durante a jornada cristã, é a nossa caminhada de fé. E por meio das Escrituras. Quando, irmãos, por meio das Escrituras, nós temos um encontro com Cristo vivo, a chama arrefecida, aquela chaminha, sabe? Daquela velhinha que está quase se apagando, se você dá um peteleco na chaminha, ela apaga. Muitas vezes está assim o nosso coração, né? Com as coisas de Deus. Nossa fé está tão minguada que a gente não consegue mais enxergar a beleza do que Deus está fazendo na nossa vida. Mas quando nós nos encontramos com Cristo vivo por meio das Escrituras, a chama arrefecida reacende o zelo por Deus, pelas coisas por Deus, meus irmãos. E aquela frieza espiritual, aquele marasmo, aquela apatia, aquela dúvida cai por terra. Estar na casa do Senhor já não é mais um fardo,
Já não é mais um peso. É uma alegria você saber que domingo eu vou me encontrar com os meus irmãos para juntos adorarmos, louvarmos o nome do nosso Deus que está vivo e que cuida de nós. A oração que outrora é tão pesada e muitas vezes nós negligenciamos esse exercício espiritual, se torna necessidade para nós, porque a gente quer ter comunhão com Cristo vivo, e a gente sabe que é por meio da oração que nós conversamos com Ele, que nós nos debruçamos, que nós entregamos nossa vida para Ele. É uma necessidade. Louvar a Deus é um prazer. Em vez de murmurar, agora nós louvamos. Em vez de questionar, de duvidar, agora nós nos alegramos, nos contentamos para com as coisas de Deus, ou com as coisas que estão ao nosso redor, o que acontece com a nossa vida. Meus irmãos, nós passamos a perceber que a nossa vida, uma vez que nós nos encontramos com Cristo vivo por meio das Escrituras, só faz sentido se nós estamos de fato andando com Ele. Se Ele não estiver conosco, nossa vida não vai fazer sentido. Vejamos de novo o versículo 25. Olha o que diz. Eu acho que é a primeira vez que eu vou ler, não é? 25? Diz assim: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Veja, irmãos, ó nécios, ó tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Os profetas disseram aonde as coisas? Na palavra de Deus, até porque depois Jesus vai dizer que ele começou com Moisés e discorreu toda a palavra de Deus, falando acerca dele mesmo, aquilo que as Escrituras testemunham de Cristo mesmo. Mas uma pergunta fica para nós, meus irmãos: o que é coração segundo as Escrituras? Porque ele diz honestos de coração, honestos e tardos de coração. O que é coração nas Escrituras, para nós entender que somos nécios e tardos? Primeiro, nós temos que entender que o coração não é esse órgão que bombeia sangue dentro do nosso peito, aqui, mas é a sede do mundo interior do ser humano. E veja, não se trata apenas de algo emocional. Coração é o que define a centralidade do nosso ser e, portanto, o que dá direção para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para as nossas deliberações, para as nossas vontades, as nossas decisões. É a sua e a minha parte mais secreta, lá no âmago. Isso é o coração, é o que no grego nós chamamos de ego. Nós sabemos o que é ego, é o eu, é o ser, é a pessoa, E nesse sentido, irmãos, o nosso coração é o lugar onde nós travamos a maior de todas as batalhas. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Então significa o quê? Aquilo que eu falei antes: os desejos deles, as decisões deles, as afeições deles estavam na direção errada. Por quê? Porque a centralidade, aquilo que governava o coração deles, não eram os interesses de Cristo, eram os seus interesses. E é aí que nós travamos a maior de todas as batalhas. E vejam vocês, não é a batalha contra o pecado, é a batalha contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Cristo muitas vezes falou o que ia acontecer. Cristo muitas vezes disse o que ia acontecer. Mas eles não deram ouvidos. Eles estavam interessados em si mesmos, não no que de fato estava para acontecer. Essa é a maior batalha que nós travamos. E essa batalha contra Deus, irmãos, não é meramente racional, mas é central. Trata-se de uma luta pela centralidade não somente dos nossos raciocínios, mas também das nossas vontades, de nossas emoções, de nossos sentimentos. Vejam vocês novamente, eu vou ler o versículo 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Esse convinha era necessário. E essa necessidade Jesus já havia dito para todos os discípulos. E ele está reforçando, como quem está dizendo assim: vocês não sabiam? Quantas vezes vou ter que dizer para vocês? Quantas vezes vou ter que falar para vocês? Convinha que ele padecesse, porque só assim ele entraria na sua glória, e outra, só assim vocês seriam salvos. Então veja o que Jesus está fazendo com eles, está redirecionando o coração deles para os interesses do próprio Cristo Jesus. Então veja, irmãos,
Enquanto Jesus falava e expunha as Escrituras, como nós vimos aqui no versículo 32, é dito que o coração deles ardia, não é isso? Eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração? É o que Jesus fala aqui para eles. Ou seja, o fogo no coração não veio de um momento isolado, mas da exposição contínua da palavra, enquanto Jesus falava e expunha. Esse expunha é interpretar a palavra. Jesus não somente falava, ele interpretava as Escrituras para os dois discípulos. E ao fazer isso, o coração deles ardia. Ardia continuamente. A gramática grega aqui nos dá a entender que isso é algo de modo contínuo. É o nosso gerúndio no português. Algo que tem continuidade. E isso tem uma implicação muito importante para nós. Para manter o nosso coração ardendo pela comunhão com o Cristo vivo, nós precisamos o quê? Continuamente ouvir e ser ensinado pelas Escrituras. Se nós não nos debruçarmos em conhecer as Escrituras, em ouvi-la, em interpretar as Escrituras, nós não vamos estar com o nosso coração ardido por Cristo, ardendo, pegando fogo, querendo Cristo. Não! Muito pelo contrário, a nossa chaminha vai estar arrefecida, vai estar que nem aquela velhinha, como eu disse, vai estar minguada. Você vai dar um petereco e vai acabar. As provações virão, as perseguições virão, as tentações virão. E sabe o que vai acontecer comigo e contigo se nós estivermos assim, fracos? Nós vamos ser vencidos. A centralidade do nosso coração é uma batalha entre os nossos interesses e os interesses de Cristo Jesus. Se nós não tivermos alimentados de Cristo Jesus, nós vamos perder a batalha. E se você fizer um exercício na sua vida, você vai perceber que é isso mesmo que tem acontecido. Por isso é importante essas implicações para nós. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que quando a dúvida encontra com o Cristo vivo, primeira coisa, os olhos são abertos. Então nós reconhecemos. Em segundo lugar, o coração arde. E eu queria fazer algumas aplicações neste ponto aqui. Vejam que não foram, irmãos, as experiências dos discípulos que revelaram Cristo a eles. Não foram as suas experiências. Não foi o fato deles terem andado com Jesus, porque eles andaram com Jesus. Se eles andaram com Jesus, nós deduzimos que eles viram os milagres que Jesus realizou. Eles viram cego novamente vendo, eles viram coxo andando, eles viram pessoas sendo ressuscitadas, eles viram Cristo Jesus. Mas veja, isso não foi o suficiente para que eles pudessem cuidar dos interesses de Cristo. Eles estavam cuidando dos seus interesses. Milagre não salva ninguém, o que salva é Cristo por meio do conhecimento das Escrituras. As Escrituras. Foram as Escrituras que descortinaram o coração deles para as verdades da pessoa e da obra necessária de Cristo Jesus. Irmãos, as Escrituras, elas são a fonte absoluta da nossa regra de fé e prática. Somente por meio dela, Jesus, juntamente com o seu Espírito Santo, apontará o caminho da salvação. Nos mostrará de fato o triunfo de Cristo Jesus, na sua centralidade em nossa vida e na história. E assim ela guiará o nosso coração a viver por fé nele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios capítulo 4, que nós temos esse tesouro. Que tesouro? O Evangelho, guardados aonde? Em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nosso, seja de Cristo Jesus. Aí ele continua na sequência a dizer que mesmo que nós formos atribulados, não ficamos angustiados. Se somos perseguidos, ou se ficamos perplexos, não desanimamos. Se somos perseguidos, não somos desamparados. Se formos abatidos, ou se ficarmos abatidos, não seremos destruídos. Para que morra no nosso corpo o pecado e a manifestação da vida de Cristo venha em nosso corpo. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. Sabe por que hoje nós vivemos um achatamento da esperança da ressurreição de Cristo Jesus em nossa vida? Porque nós não damos crédito à palavra de Deus.
e estamos cuidando dos nossos interesses. Veja o versículo 22 desse texto aqui. Olha o que diz o versículo 22 e 23. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido ao túmulo, de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Veja, as mulheres haviam dito para eles também que ele havia ressuscitado, mas eles não deram crédito. E se você for para Marcos 16, é dito que os discípulos não deram crédito. Aí, na sequência, os discípulos de Emaús não deram crédito. E no versículo 14 ou 15 de Marcos 16, Jesus censura a incredulidade deles. Eu queria aqui, irmãos, dizer para vocês que a dúvida, ela esfria o coração. Porque a dúvida é incredulidade. Mas também eu queria dizer para vocês que Cristo reacende essa chama que, quem sabe, está tão minguada dentro do seu peito. Jesus reacende, mas Ele vai reacender por meio da palavra dEle. Por isso nós estamos vendo aqui que quando a dúvida encontra o Cristo vivo, em primeiro lugar, abre os nossos olhos e nós reconhecemos Cristo. Em segundo lugar, arde o nosso coração por meio da palavra. E se você já teve a experiência, relembre, volte esse primeiro amor. Lembre-se quando você lia a palavra e você queria que todo mundo soubesse o que você está lendo, o que você está vendo, o que você sabe a respeito de Cristo Jesus. Lembre-se do seu primeiro amor. Mas em terceiro lugar, quando a dúvida encontra o Cristo vivo, a missão é restaurada. É o que nós vamos ver agora. Vejam vocês os versículos 33 até o 35. É dito assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Veja, irmãos, quem tem olhos abertos, quem está com o seu coração ardendo, não faz outra coisa senão ter pés velozes para falar do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que eles fizeram. E vejam vocês que eles não se importaram com obstáculos. Nós temos aqui, se você for no versículo 13, é dito que Emaús dali de Jerusalém ficava em torno de 60 estádios de distância. Isso significa mais de 10,5 km. Quando os olhos deles foram abertos, quando o coração deles ardeu em razão da palavra de Deus, eles não pensaram duas vezes. Não se importaram se era noite, se tinha perigo, se tinha algum obstáculo, se tinha algum empecilho. Simplesmente eles se largaram para falar das boas novas do Evangelho da salvação. E aí então eles queriam proclamar que Jesus estava vivo. Então veja, irmãos, a liberdade do desânimo, da descrença, da tristeza, do abatimento, da dúvida, não mais os dominava. Eles estavam exatamente abatidos, tristes, com dúvidas, mas agora já não os domina mais, porque os olhos deles foram abertos, porque o coração deles estava ardendo. Eles queriam falar do sacrosanto Evangelho. Eles tiveram um encontro com Cristo vivo por meio da Escritura. Por meio da Escritura. E quem sabe, meu amado irmão, irmã, você está vivendo uma vida marcada de tristezas, de melancolias, de indiferenças, cheia de incertezas, pensando muito mais naquilo que você acha ser melhor para a sua vida, não se importa a opinião dos outros. Está pensando nos seus interesses, nos seus interesses, nos seus interesses. Quem sabe não é hoje que você precisa ter os olhos iluminados pelo poder da palavra do nosso Senhor e se alegrar na esperança da ressurreição de Cristo Jesus, em sua vitória, em sua promessa. Quem sabe a dúvida do amanhã sempre lhe assalta e sempre lhe rouba a fé. Você está sempre preocupado com o amanhã, o que vai acontecer com as suas coisas. Quem sabe você está preocupado agora? Quem sabe você está ouvindo essa palavra e algo lhe aconteceu e você está preocupado agora.
não está confiando nos interesses de Cristo Jesus. Eu faço um apelo a você, meu irmão e minha irmã. Lembre-se, nesse momento da promessa de Jesus, que está lá em capítulo 28 de Mateus, versículo 20, é dito que Jesus, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Primeiro, porque a palavra não mente. A palavra é viva e eficaz. Segundo, porque Ele está vivo e está intercedendo por nós. Ele está vivo, meu irmão e minha irmã. Lembre-se dessa promessa. Você nunca vai estar sozinho. Mesmo que você esteja sozinho, você não está sozinho. E se você não estiver cuidando dos interesses de Cristo, você pode estar rodeado de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinha. Porque o que importa é a presença perene de Cristo Jesus em nossa vida. Nisso que nós temos que entender. É nisso que nós temos que nos apegar, meus irmãos. Encontre-se hoje, portanto, com o Cristo vivo. Não perca tempo. Esse Cristo que está à disposição por meio da palavra de Deus. Não tarda. Não titubeie. Corra para Cristo. Ele está vivo, Ele está lhe aguardando. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua sorte. Assim como ontem nós acabamos vendo também ali no Salmo 126, que Ele restaura a nossa sorte como as torrentes de Negueb, irmãos. O que precisa ser restaurado na sua vida? O seu relacionamento? O que precisa ser restaurado? Lance hoje aos pés de Cristo Jesus. Lance hoje. E a sua vida nunca mais será a mesma. Eu queria concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: hoje nós estamos aqui nos lembrando da Páscoa. Nós estamos celebrando a Páscoa aqui. E ao celebrar a Páscoa, nós celebramos as promessas de Cristo Jesus, que foram anunciadas nas Escrituras. Nós, ao celebrarmos a Páscoa, nós celebramos aqui a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte. Nós celebramos a promessa do Emanuel, que é o Deus conosco, que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Ele é o Deus conosco. Por isso, celebramos o Cristo vivo, ao recordar de sua ressurreição e amor despendido sobre as nossas vidas, meus irmãos. Amor esse, veja, que nada pode apagar, nada pode enfraquecer o amor de Cristo Jesus por você, e nada do que nós faremos vai fazer com que Ele nos ame mais. Ele já nos amou o suficiente. Nada. O que Ele quer é que nós busquemos o interesse dEle, a vontade dEle, o querer dEle, para agradá-lo, para viver uma vida que o glorifique. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, irmãos, nada. Mas a pergunta final é a mesma pergunta do início, e ela continua ecoando no meu e no teu coração. Qual o impacto da ressurreição na sua vida? Qual vai ser a sua resposta depois do que 40 minutos de ministração aqui você ouviu essas verdades de Deus? Que quando a dúvida encontra o Cristo vivo, em primeiro lugar, olhos são abertos, o coração arde e a missão é restaurada. A missão é restaurada. Eu queria fazer algumas aplicações finais, estamos encerrando. O que está fazendo você não ver a beleza da ressurreição de Cristo Jesus? São as crises? Crise familiar, crise financeira, crise de identidade. É cheio de crise hoje em dia, não é? Qual delas tem feito você não ver a beleza da ressurreição de Cristo Jesus? Quem sabe a doença também? Para qual direção você está olhando para buscar paz e descanso que seu coração precisa? Está buscando nos interesses do mundo a paz e a prosperidade e a segurança que só os interesses de Cristo podem nos dar? O que tem feito o seu coração duvidar da graça e das promessas de Deus para a sua vida? A falta de perspectiva na vida? A falta de sentido? Porque as coisas não são como você gostaria? Aquilo que você idealizou não é
como você achava que era. Pergunte sinceramente ao seu coração, o que está fazendo ele arder hoje? Faça um exercício, o que faz o seu coração arder hoje? Hoje, pelo que ele está ardendo? Certamente você saberá as motivações que têm levado você a viver a sua vida como você está vivendo. Cristo ressuscitou, meus irmãos. E veja, isso é ponto pacífico. Não está em pauta se ele ressuscitou ou não. Nós cremos nas Escrituras. Ele ressuscitou. Ele está vivo, não é debate. A pergunta é outra. O que nós devemos fazer para o nosso coração? Segundo o nosso viver, nós estamos demonstrando que Cristo ressuscitou apenas na história ou ressuscitou no nosso coração? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E eu espero em Deus, meus irmãos. Eu espero em Deus que o nosso coração de fato reconheça a ressurreição de Cristo Jesus. E que a partir de agora, se nós não estávamos alinhados com os interesses de Cristo Jesus, que passamos a estar alinhados com os interesses de Cristo Jesus. Lembre-se, a nossa luta não é contra o pecado. A nossa luta é contra os interesses de Deus. É pela centralidade do meu e do teu coração. Quem está governando o seu coração? Lembremos da ressurreição de Cristo Jesus. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Ele está vivo, Ele está intercedendo por nós. Vivamos uma vida de acordo com a sua vontade. Porque quando a dúvida encontra o Cristo vivo, os olhos se abrem, o coração arde e a vida nunca mais é a mesma. Amém?